Konnichiwa, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Otaku Clube, eu sou o Clube Otaku, eu sou o Scooby e no vídeo de hoje eu vou trazer um review do segundo episódio de Nomad, Megalobox 2. Esse episódio teve muita informação importante, muito tema importante e que deve ser conversado e deve ser debatido sim, certo? Então, bora pro vídeo. Antes de tudo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações quando sair vídeo novo. Comenta aqui o que você tem achado desse retorno do Otaku Clube e se você viu também esse episódio, comenta aqui o que você achou para a gente conversar. Esse episódio ele se inicia com o Joey tendo sua moto roubada e quando ele tem sua moto roubada por um jovem negro, ele encontra um rapaz em situação de rua que vira para ele e fala: "Cara, parece que você foi enganado por esse povo e a gente não queria que eles estivessem aqui, a gente não queria que eles morassem aqui, nós simplesmente queríamos que eles voltassem para os seus países e nos deixassem em paz." É basicamente isso que ele fala. E nós temos ali uma situação claramente xenofóbica que acontece muitas das vezes. Eu não estou falando que o autor ou o estúdio ou quem quer que seja xenofóbico. Estou falando que eles colocaram um personagem xenofóbico, na verdade uma situação, porque mais para frente também vamos conversar sobre isso e teve temas que devem ser discutidos. E isso é bem importante, colocar esse tipo de situação, esse tipo de tema, para que possamos debater mais e conversar mais e poder entender melhor. E a gente só vai conseguir acabar com essas coisas quando a gente vai mostrando, vai conversando e vai explicando que isso não é o certo e que isso está errado. A gente precisa combater esse tipo de situação. Logo depois de roubar a moto do Joey, o menino ele entrou em um mercado junto com mais ou menos uns 4 amigos brancos, né, que provavelmente são ali da região, e ele fala para a galera que podem pegar o que quiser, que hoje é por conta dele. Um desses meninos, ele chega pro vendedor e fala: "Pô, você tá fazendo negócio com esse tipo de gente?" Porque antes deles entrarem, saiu algumas pessoas negras que não eram de lá. O rapaz então fala, o dono da mercearia fala: "Véi, meu negócio é com quem tem dinheiro. Se a pessoa tem dinheiro, vem aqui, compra, a gente faz negócio." Simples assim. E por falar nisso, você também não tá com um coleguinha seus aí que é lá deles? O menino vai: "Pô, não, mas não é assim, ele é um dos nossos, ele é diferente e tal." Mas a gente claramente vê que ele só está ali porque o menino tá bancando, tá pagando e tá fazendo o que eles querem. Inclusive, um pouco tempo depois, quando o Joey chega e encontra esse menino que roubou a moto dele e pega ele por trás ali, ó, pela gola da camisa, todo mundo, ao ver que o Joey era um cara mal encarado e que não seria fácil para eles enfrentarem, mesmo ele estando em maior número, logo todo mundo fugiu e deixou o menino lá. E o menino, pô, assustou e viu: "Caralho, mano, todo mundo tá aqui agora comigo, curtindo, se divertindo. Banquei hoje as paradas para eles lá no mercado e agora que deu ruim para mim, todo mundo fugiu e eu tô sozinho." E essa é o que acontece na maioria das vezes nesse tipo de situação. Muitas das vezes as pessoas estão com a gente só porque nós estamos bancando algo, porque nós temos algo a oferecer. Quando você para de oferecer esse tipo de coisa, o que a pessoa quer, muitas das vezes essa pessoa se afasta da gente. Então nós temos que tomar muito cuidado e prestar atenção se essas pessoas elas estão com a gente mesmo ou porque nós estamos proporcionando algo bom para ela. Se nós temos algo que interessa para ela e quando a gente tira esse algo, será que elas vão continuar ali com a gente? E isso é uma coisa muito difícil de se enxergar. Às vezes a gente tem que se colocar do lado de fora ali, como se a gente estivesse se vendo em terceira pessoa, para poder entender e tentar identificar esse tipo de coisa, o que não é fácil. O Joey queria sua moto de volta, então o menino leva o Joey para conversar com a mulher, só que a mulher fala que a moto já foi pro desmanche, já vendeu o guia dele, que por sinal já estava bem estragado, e nisso o Joey vai tendo uma ansiedade, vai se sentindo mal. Quando ele tenta pegar o remédio que está no bolso dele, ele cai desmaiado e ele não consegue pegar o remédio, a mulher assusta e tudo. Só que nisso, depois que o Joey desmaia, ele começa ali meio que acordar, não conseguir acordar, acorda e desmaia.
ele vai vendo alguns flashes e nisso ele vê o chefe conversando com a mulher, falando para dar ele algo quando ele acordar, e vê também o Satchel, que é o menininho que estava com ele lá na primeira temporada, um menininho muito foda por sinal, e ele foi bem importante na primeira temporada pro Joey, inclusive ele chegou meio que a treinar o Joey junto com o velho. Eu gostaria muito que esse Satchel voltasse pra série de alguma forma, porque ele foi muito importante na primeira temporada, e se ele voltar agora, ele seria provavelmente também muito importante para essa continuação do Joey, para ele se reerguer, para ver que nem tudo que ele fez lá atrás foi errado e que ele ainda tem salvação. Logo após acordar, o Joey ele começa a conhecer a comunidade daquele menino, conhecer a comunidade da mulher que o menino levou, que inclusive chama Marla, e quando ela fala pro Joey que ela é mãe dele, mãe do menino, o Joey assusta, e eu também assustei, eu imaginava que ela fosse uma irmã mais velha dele ou algo do tipo, eu não esperava que fosse mãe dele. Enquanto a mulher apresenta todo o local pro Joey e tudo mais, aparecem alguns funcionários, parecendo da prefeitura ou algo assim do tipo, que eles falam que aquele terreno ele vai a leilão, que o dono do terreno faleceu e que eles não poderiam continuar morando lá, mesmo que eles pagavam aluguel para esse dono. Como o terreno vai a leilão, acaba esse acordo que eles tinham com o cara. E eles sempre vão assim muito agressivos, né, velho? Falando, pô, mano, acabou, vocês não têm direito de ficar aqui, e é isso, vocês vão sair, vocês vão ser despejados e tudo mais. Tem aquele confronto entre eles e tudo, e nisso o chefe aparece, e o chefe tá conversando com esses funcionários e ele fala, pô, mano, vocês têm que vir, vocês têm que trocar ideia, têm que conversar. Não adianta vocês virem com força. Se vocês vierem com força, a gente vai com mais força ainda. E isso é uma coisa que acontece muitas das vezes no nosso dia a dia, na nossa sociedade, sabe? Principalmente em situações de disputa contra minorias. Porque às vezes a gente olha e fala assim, pô, não precisava de fulano ter aquele tipo de reação, não precisava que aquele grupo tivesse aquele tipo de reação extrema. Só que muitas das vezes esse tipo de grupo, eles já tiveram várias reações pacíficas e tranquilas, mas não foram ouvidos. Então, às vezes, quando ele chega no extremo e faz alguma atitude que choca, as pessoas vão enxergar, sabe? E muitas das vezes as pessoas vão olhar e falar, pô, por que eles não conversaram? É porque as pessoas já cansaram de conversar. Então a pessoa vai conversar com você e como ela já apanhou muito, às vezes ela não vai ter paciência para conversar, velho. E a gente tem que entender isso. Da mesma forma que aconteceu aqui. Isso é uma coisa que tem que ser conversado sim. Porque muitas das vezes a gente confunde a reação do oprimido com a ação que o opressor teve. A gente não está vendo o que levou as pessoas a terem aquele tipo de reação, sabe? E depois disso, o chefe fala para as pessoas que ele vai conseguir o dinheiro, que ele vai lutar e vai conseguir o dinheiro para comprar aquele terreno e eles vão poder ficar lá tranquilos. Todo mundo ri dele porque ele perdia as lutas e falam que ele não vai conseguir, porque ele sempre perde as lutas. Só que eles não entendem que ele participa de lutas armadas provavelmente para ganhar dinheiro, para levar para a comunidade. Então é a partir dessas lutas que ele perde e que as pessoas estavam zoando ele, não sabem o que está acontecendo, que ele consegue o dinheiro, sabe? Então muitas das vezes as pessoas não sabem o que está por trás de tudo que acontece e elas só veem o resultado, sabe? Não veem o que te levou a chegar naquela situação. Então eles não veem por que o chefe está perdendo as lutas. Ele está perdendo a luta porque assim ele consegue arrecadar mais grana e assim ele consegue ajudar ainda mais a sua comunidade. Depois de toda essa confusão e de briga de terreno e tudo mais, o chefe e o Joey eles estão conversando e o chefe está contando para ele que eles foram lá para aquele país para poder sobreviver e que não tinha nada de errado em tentar sobreviver, em querer sobreviver. Tipo, ele tá falando isso porque ele viu que o Joey não tinha mais aquela vontade de sobreviver, não tinha mais aquela vontade de ganhar. Então ele começa a falar isso pro Joey e o Joey vai e questiona ele sobre quando descobriu que ele era o Joey. O chefe fala, cara, eu sempre soube. O meu filho ele é um grande fã seu e quando a gente via
você lutando ali sem guia e entrando no ringue, ganhando das pessoas, você levava esperança pra gente. Mostrava que era possível ganhar mesmo sem ter toda aquela tecnologia que os seus adversários tinham. E ao ver que você foi o campeão, você era a nossa estrela da esperança. Então aí a gente vê a importância da gente ter alguém em destaque que seja da mesma origem que você. Porque o Joey, ele é negro, ele tem a pele escura. Aquele símbolo que ele estava apresentando lá em cima não era só de um cara que foi campeão, que chegou, lutou e foi campeão. Não, é um cara que veio de baixo, batalhou e não tinha nada. Ele foi lutando com todas as dificuldades e conseguiu chegar no topo. Então, isso dava esperança para quem também não tinha nada, para quem também veio de baixo, poder lutar e conseguir ser o campeão, seja em qual área for. Então, essa é a importância da gente brigar tanto por diversidade e por representatividade, seja em filmes, animes, séries, o que for. É muito importante a gente ter pessoas, personagens que nos representam e que a gente olha para aquele personagem e se identifica não só com os valores, mas também fisicamente, que a gente olha e fala, pô, aquele cara parece comigo. E uma coisa também, cara, que eu olhei, quando o chefe falou que ele tinha um filho, que não seja aquele menino que roubou a moto e que não seja o filho da Marla, porque eu já comecei a shippar o Joey com a Marla, tá ligado? Ou se for o filho dele, se ele tiver tido um caso com a Marla, que seja um caso que já foi resolvido, porque eu quero que o Joey fique com a Marla no final. E nisso o chefe continua contando pro Joey como que foi difícil a adaptação deles, porque eles chegaram, eles eram tratados praticamente como escravos, recebiam muito pouco, muito abaixo do que as pessoas, e isso fazia com que os moradores locais achassem que eles estavam roubando os seus trabalhos, e isso gera ainda mais segregação, gera ainda mais separação entre as comunidades locais e a galera que chega de fora. Então acaba que tendo ainda mais xenofobia entre os personagens. Depois disso acabou, todo mundo foi para o seu local, foi para sua cama, para o seu trailer, né? E no outro dia de manhã o Joey pega sua moto e vai embora. Só que o Joey, ele vai embora e de repente mostra ele em um banheiro se olhando no espelho, e quem aparece atrás dele? O seu treinador. E nisso a gente vê que o treinador só apareceu para ele quando ele estava sozinho, assim como no primeiro episódio, que eu tinha reparado isso, mas eu não tinha comentado no vídeo de review e análise. Então, o que dá a entender que o treinador dele já estava morto e estava somente na lembrança dele, somente na consciência dele, e isso é confirmado quando o Joey para e pensa, pô, mano, você morreu por minha causa, eu te matei. E o chefe vai e fala, cara, foi você mesmo que me matou, tá ligado? Mas só que isso provavelmente é só a consciência do Joey reafirmando o que ele tem medo, de que foi ele mesmo que causou toda essa tragédia, provavelmente, que acabou com a morte do seu treinador. E talvez ele se julgue ainda mais porque o Sacho, que era o menino que estava com ele, agora não tá. Então, o que será que aconteceu com esse Sacho? Será que ele foi pra rua de novo? Será que alguém pegou ele? Pra onde que ele foi? Será que ele morreu? E espero que não. Cara, por favor, não matem o Sacho. Ele é um personagem muito foda. Ele é um personagem muito foda. Não vou falar era, ele é. Porque ele vai voltar nessa temporada se tudo der certo. Depois disso, o Joey pega os remédios que ele tá, mano, olha bem e joga fora. Ele volta lá pra comunidade, vê o chefe treinando e fala, cara, tô livre das drogas e eu vim aqui pra te ajudar e vamos treinar. É aquela coisa, mano, ele olhou e falou, porra, mano, vamos junto, agora eu tô pronto pra seguir em frente, dar um novo rumo pra minha vida, eu encontrei um novo motivo pra lutar, que é essa comunidade, e a gente vai conseguir derrotar todo mundo e vamos dar uma vida digna pra todo mundo que mora aqui, certo? Então, mano, tô muito ansioso pro próximo episódio. O que você achou? Comenta aqui embaixo.
e tamo junto, falou!